Boa noite, meu nome é Cleide Vivian e eu estou aqui nesse canal para fazer análises de livros e filmes para vocês. Já fiz alguns aqui, meu objetivo é fazer ao menos uma análise por semana e dessa vez eu gostaria de analisar um filme que é muito lindo. Eu demorei muito tempo para vir aqui fazer essa análise, mas é um filme que super vale a pena assistir. Para mim, ele é um filme que fala muito sobre constelação familiar. A gente pode perceber várias dinâmicas nesse filme que envolve a parte da constelação familiar. Ele nos leva a perceber vários movimentos, né? Movimentos interrompidos, movimentos em relação com a mãe, a gente pode perceber relacionamentos com pais. Então é um filme que nos abre a mente assim, nos traz um monte de possibilidade. O filme ele começa contando, né, um acidente de uma família que era Abby e Will. Então o filme começa assim, com esse acidente, esse trágico acidente. Abby, ela estava grávida no último mês de gestação. E aí o que a gente pode perceber ao longo que vai passando o filme? A gente percebe que os pais de Abby morreram assim que ela era garotinha ainda. Então a gente pode até chegar a uma conclusão que Abby muito possivelmente estaria seguindo ali os seus pais na morte, né? E aí quando ela tá grávida, tem um acidente que ela tá atravessando a rua com o Will e acontece esse acidente de ônibus. Ela olha pro garotinho que chama a atenção e esse ônibus a atropela. Então ela já estava ali próximo a ter bebê, é feito o parto dela, né? E nasce essa garotinha. O Will depois retorna para as partes que o Will está fazendo tratamento e ele não consegue se recuperar dessa morte da sua esposa. E ele faz terapias e conta muitas coisas para a terapeuta. No filme é revelado que ele nem sequer tinha conhecido a sua filha e ele não concordava com a partida dela. Ele não conseguia superar esse momento, né, desse acidente, dessa morte trágica. E aí o que a gente percebe no filme é que os avós criam a garotinha. E o Will, em um determinado momento, ela suicida na frente da sua terapeuta. Então, justamente por não conseguir levar a vida adiante, ele não conseguiu, a vida dele paralisou ali naquele momento. Então é um filme que vai nos trazer muito aí o relacionamento de pais problemáticos, né? Já que os pais de Abby, ela já havia perdido os pais quando era pequena, e o mesmo aconteceu com a sua filha, né? Que a filha teve perda dos pais também, da mãe e depois do pai. Com o tempo, a avó dessa garotinha também morre. No filme é dito que também o cachorro dela tinha morrido, então leva uma vida de perdas, né? A gente vê ali muito forte no filme perdas recorrentes, perdas dos pais. Esse casal, Abby e Will, eles eram fãs de Bob Dylan, tanto que no filme traz aí o álbum, né, de Bob Dylan, e a ideia deles era dar o nome de Dylan para a filha, né, para a filha do casal, essa filha que nasce e é criada aí pelo avô, no caso, né. Então o avô, ele fazia tudo por Dylan, e Dylan foi crescendo e ficando rebelde, não gostava de comemorar aniversário, porque o aniversário lembrava a morte da mãe. Então é um filme muito lindo, muito chocante, que nos traz muito forte essa figura da mãe, né? Esse amor interrompido com a mãe. Então é um filme que fala muito de amor interrompido com a mãe, dessa falta, desse vazio da mãe. E aí o que acontece no filme? Ela fica uma menina rebelde, não gosta de comemorar aniversários. Quando ela faz 21 anos, ela cantava uma banda de rock lá, né? Ela vai fazer um show nesse dia e ela discute com uma amiga e tem uma briga lá. E ela sai meio desolada e vai parar num banco assim, meio de praça, no lugar, naquele ponto ali onde a mãe dela sofreu acidente. E ela nesse momento visualiza esse acidente, né? E ela grita ali pela mãe, ela pede socorro pela mãe.
Nesse momento aparece Rodrigo, que é uma outra família que anda lado a lado ali no filme, que nós vamos ver o Rodrigo, ele é Rodrigo Gonzalez, ele é filho da família Gonzalez, e ele aparece ali nesse momento e socorre Dylan. E aí temos também no filme, em paralelo, acontecendo ali, a história da família Gonzalez. Então, o pai de Rodrigo, ele conhece a mãe dele, ele era agricultor, trabalhava numa fazenda. A gente vai ver muito forte também a figura de Antônio Bandeiras, que era o proprietário dessa fazenda. E o que a gente percebe ali do Antônio Bandeiras? Ele tem fortes críticas ali quanto ao seu pai, né? Mas ele herdou uma grande herança, não constituiu família, e algo que fica muito claro no filme ali também é que o Antônio Bandeiras, não vou me lembrar agora o nome do personagem dele, mas ele se alia à mãe de certa forma, contra o pai. Então o pai era o vilão, mas ele tinha grandes fortunas, ele tinha terras, né? Ele era proprietário ali de grandes terras, mas o que a gente percebe? Que a vida dele paralisou, né? Então a gente sabe que para ter futuro, prosperidade e muitas coisas aí, a gente precisa dessa conexão com o pai e com a mãe, né? Então o que a gente pode perceber? Que ele era um típico filhinho da mamãe, com críticas severas ao pai. E ele, de certa forma, paralisou. Ele não constituiu família, era proprietário de terras, plantava, mas com críticas muito severas ao pai, né? E com a mãe o sucesso vem, com o pai o sucesso fica. Então a gente percebe que ali ele paralisou na vida e a vida não seguiu adiante. Então é uma parte que chama muita atenção. E quando essa família Gonzalez, quando o Javier, ele constitui família e vai morar lá nas terras que é do Antônio Bandeiras, o que a gente percebe? Que o Antônio Bandeiras, ele fica ali deslumbrado com aquilo, né? Porque ele percebe que a vida passou e ele não constituiu uma família. E o Javier começa a beber, tem desentendimento, né? Eles têm o filho, que é esse Rodrigo Gonzalez, e em um determinado ponto o Javier abandona a família, abre mão da família em prol ali ele é meio covarde até no filme, né? Porque embora a esposa dele o amasse muito, ele abre mão da família para o seu patrão lá, né? Ele desiste ali daquela família. Para ele já estava muito difícil. E o que acontece? O Antônio Bandeiras, como o Rodrigo era o menino que estava no ônibus no dia que a mãe da Dylan morreu, ele fica com aquilo na cabeça e ele tem traumas. E o Antônio Bandeiras custeia todo o tratamento desse menino. Então o que acontece? O Gonzalez, ele fica com aquele sentimento de débito com o Antônio Bandeiras. E o que a gente entende que ele tentou fazer? Ele tentou reparar, porque como o Antônio Bandeiras não havia constituído família, ele abriu mão da família dele, porque ele se sentia de certa forma diminuído por não ter tanto poder aquisitivo. Mas ele tinha algo, né, que o Antônio Bandeiras queria muito, que era uma família, o tempo tinha passado e ele não tinha constituído. Embora a esposa do Gonzalez o amasse muito, né, mas ele não foi capaz de continuar ali, ele abriu mão. E o que acontece com a esposa dele nesse determinado momento? Ela tem câncer. Então o Javier vai embora, deixa a esposa e o filho, e quem cria é o personagem lá interpretado por Antônio Bandeiras. Ele dá toda a assistência, incentiva o menino vai estudar fora. Em um determinado ponto há uma cena muito linda entre a mãe e o filho. Naquele momento ali é um ponto chave nesse filme, lindo, lindo, lindo demais. É o momento que a mãe dá autorização para que o filho siga na vida, que ela fala que não, que ela ia ficar bem, que ela estava bem e que ele precisava seguir a vida dele em busca dos seus objetivos. E nesse momento ele vai buscar a vida.
E é uma parte muito linda no filme. É um filme muito lindo, é um filme emocionante, vale muito a pena assistir. É um filme antigo, mas ele ainda tem disponível aí no YouTube. É um filme que super vale a pena. E nesse momento ali, o Rodrigo então vai para a cidade, vai estudar, vai levar a vida dele. E ali o que acontece? Nesse determinado ponto, quando a Dylan ela cria uma confusão ali e briga, ela encontra o Rodrigo. Então quem era o Rodrigo? Era aquele menino que estava no dia, justamente no dia que a mãe dela morreu. Então, de alguma forma ali, a gente poderia até interpretar assim, como uma reparação de alguma forma de sistemas, né? E o que acontece? Depois eles têm filho e o filme ele é narrado pela filha deles. Então ela conta lá, né, uma parte que nos leva muito a perceber com a constelação, é que ela fala que ela é a mãe dela e também a mãe da mãe dela, o pai do pai dela. Então é uma forma dela integrar, né, toda a família dela. E aí ela conta a história dessa família dela. E é um filme muito lindo, vale super a pena assistir. Eu super recomendo. Fica aí a dica, separe os lenços porque é um filme muito emocionante. Então, a partir desse momento, eles puderam reconstruir uma nova vida, né, sob uma nova perspectiva. Se a gente analisar ali pelo âmbito das constelações, nós vamos ver que é um filme que tem muito de constelação para a gente perceber, para a gente assistir, a importância dos pais, a importância da autorização da mãe, para que o filho siga para a vida, né? Para que não fique aquele filho ali dependente, perto ali, dependendo, amarrado à mãe, né? A gente pode ver aí o personagem do Antônio Bandeiras, o quanto ficou perdido nessa esfera da mãe, se aliando à mãe, né? E com severas críticas ao pai. Então é um filme que a gente tem muitas nuances ali ligadas com a constelação para poder perceber. E eu super recomendo, fica aí a dica desse filme lindo, maravilhoso. Separe os lenços porque é um filme muito emocionante e vale super a pena assistir. E eu queria muito vir aqui falar desse filme porque eu já assisti umas 2, 3 vezes e cada vez que eu assisto eu me emociono demais. Fica aí a dica para vocês e até a semana que vem com um novo vídeo aqui para vocês no meu canal, tá bom? Um super beijo e até as próximas análises.